Olá, sexto ano, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho de português, né, de gramática. Então, nós vamos seguir o nosso caderno 4 no módulo 41. Vamos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês, vamos continuar falando sobre rúbricas, vou falar os exercícios como vocês farão, vou falar um pouquinho sobre locução adjetiva também. Vamos lá? Então, nossa aula hoje um pouquinho de português, turminha. Nós vamos para o módulo 41, continuando ainda com a base do texto que vocês leram, né, na aula de redação do módulo 40, sobre o cavalinho azul, tá? O texto que é feito para ser encenado, tá? Nós vamos continuar aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Então vamos lá. O módulo ele abre com umas atividades, aqui apenas só para aprimorar os conhecimentos, tá? Então, na encenação de um texto dramático, os autores também usam os recursos, né? Palavras, expressões, gestos. Então, palavras, expressões faciais, a entonação da voz também é muito importante, tá? Então, a imagem, o som, as cores, os gestos e o nosso silêncio, né? Os espectadores tendo o silêncio também são recursos de textos teatrais, tá? Então, nas atividades em que o módulo ele abre, fala assim, olha, você vai ler alguns trechos, né, vocês já leram, Cavalinho Azul, procure explorar a melhor maneira possível a sua leitura. Então, vocês vão observar a primeira leitura, não vai ficar igual à segunda leitura e nem igual à terceira leitura. Por quê? Porque conforme nós vamos lendo, a nossa leitura ela vai se aprimorando, os detalhes vão aparecendo, tá? Isso é normal. Então, o timbre da voz, as pausas, as variedades para os nossos registros linguísticos e a nossa expressão corporal também é bastante importante para as leituras do texto teatral, tá? Então, para essa atividade, nós vamos falar sobre a rúbrica. Então, vocês vão lá na primeira cena do texto, Cavalinho Azul, e vão transcrever uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Então, vamos pensar assim. O adjetivo é uma classe gramatical, tá? Dentre aquelas 10 classes que a professora vem falando para vocês. O que ela nos fornece? Ela nos fornece um adjetivo, a qualidade positiva ou negativa do meu substantivo. E a locução adjetiva é um conjunto de características do meu adjetivo. Então, você vai transcrever a locução adjetiva e os adjetivos que caracterizam o velho só, tá? O velho. É possível associar algum desses determinantes ao nome de João de Deus. Vocês vão explicar também, tá? Na questão 2, releia o trecho, faça, sublinhe o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o chamamento, né? Também faz parte da nossa língua portuguesa. Então, quando eu falo assim para vocês, ei, pessoal, presta atenção na aula. Menino, desça da árvore. Eu estou fazendo o quê? O chamamento. Então, eu estou fazendo um vocativo, tá? Então, vocês vão sublinhar nesse trecho o vocativo e expressa uma situação informal de comunicação. Em situação formal de comunicação, qual seria o termo adequado para o homem se dirigir à mulher? Então, lembra que eu passei para vocês nas últimas aulas de revisão? Linguagem formal, linguagem informal.
Aqui embaixo tem um pouquinho de variação linguística, né, aqui ao lado. Então, os modos diferentes de falar do português brasileiro resulta nos estudiosos da língua que dominam as variações linguísticas. Falei para vocês nas últimas aulas, né, que nós temos vários modos de falar. Não existe um modo certo ou um modo errado, e sim a forma adequada. O registro é usado individual e momentâneo da língua, que varia, porque tanto na fala quanto na escrita eu utilizo formas diferentes, tá? Na questão 3, agora releio o outro trecho, substitua o formato, a forma do imperativo. O que é imperativo? Quando eu ordeno, né? Quando eu peço ou não peço. Usada em situações informais na comunicação pela forma adequada da situação formal. Comente o advérbio de negação. O que é o advérbio, pessoal? Advérbio é uma outra classe gramatical que expressa uma circunstância. No nosso caso aqui do exercício é de negação. Você vai comentar, né? Então, comente o advérbio de negação usando duplamente a mesma frase, tá? Aí nós vamos aqui na parte de pontuação. Então, o que você sabe sobre o ponto de interrogação? Que fazemos uma pergunta, não é? Então, nós usamos os pontos de interrogação para perguntar. Isso. Então, talvez diga que esse sinal marca uma pergunta, uma questão. Por exemplo, que dia é hoje? E se eu falar assim para vocês, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Então, veja que eu faço com entonações, tá? Aqui nós temos dois trechos. Ainda pegamos como exemplo o cavalinho azul. Então, no primeiro trecho, a mãe de Vicente faz ao pai do garoto uma pergunta, que é pedida uma informação. Por que você não vende a vaquinha? Aí a outra questão é, o pai então dá a informação pedida, a vaquinha dá leite. Então, onde é que existe essa campina, menino? Tudo está seco. Isto sim, seco e esturricado. Onde é que tem Rio Grande e Branco? Então, veja que questões, né, eu utilizo os pontos de interrogação, tá? Na atividade 2, releia os trechos do texto teatral, lidos na aula de redação, que vocês leram, né, na última aula, e assinale com PI, o trecho que contém uma pergunta e pode dar uma informação PR. Então, vamos lá, que é uma pergunta retórica, e PI, PR para uma pergunta retórica, PI para uma pergunta de informação. Então, como é que ela pode saber a cor do meu cavalo se nem vê ele direito de tanto cozinhar e arrumar e lavar a roupa? O que vocês acham? É PI ou é uma pergunta retórica? Tá? Então, só voltar um pouquinho aqui, ó. Usa-se um ponto de interrogação para marcar a pergunta que pede uma informação e a pergunta retórica, tá? Então, vocês vão colocar e na próxima aula a professora vai fazer a correção, tá? Então, vamos para a parte de ortografia. Então, na parte de ortografia, nós vamos ver os usos dos porquês. Então, existem tantos porquês, né? E a gente fica na cabeça, por que escrever assim, dessa forma? Então, pegamos também como exemplo o texto do cavalinho azul. Então, eu tenho lá uma pergunta, inicia-se com o porquê. Então, veja só, perguntas, questões, iniciando com o porquê, ele está sempre separado. Quando eu vou responder a pergunta, o meu porquê ele é junto, ok? Então, comparando o trecho A com o trecho C, vemos que o primeiro introduz uma pergunta e o segundo vemos que é uma resposta. Então, como que você vai concluir? Então,
vocês vão responder, tá? Então, vocês vão fazer o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, referente ao uso do porquê. Aqui embaixo apareceu um outro porquê. Na verdade, apareceram dois, né? Um porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver o porquê separado, é uma pergunta, tá? Se eu tiver um porquê junto, é uma resposta. Com o acento, eu tenho referente ao motivo. Então, pelo qual ou o motivo. Você não chegou a tempo para o jogo. Por qual motivo? Qual é o motivo? Então, eu fiz pergunta, final de frase. Tem sentido de motivo? Eu utilizo o porquê com o acento, tá? Se for para questões, separado. Final de frase, separado. Se for respostas, que também tem sentido de motivo, eu utilizo o porquê junto com o acento circunflexo. Então, vocês vão responder a atividade 3. Vão fazer os testes, né? Na atividade, na apostila, teste 1, 2, 3 e a tarefinha de casa. Atividade 1, atividade 2 e 3. E aí nós encerramos o módulo de língua portuguesa. Então, nós falamos sobre adjetivo, né? A diferença, adjetivo é a qualidade, é uma classe gramatical que dá qualidade, pode ser positiva ou negativa para o meu substantivo, ok? Falamos da locução adjetiva. A locução adjetiva é igual ao adjetivo, porém eu tenho um grupinho de palavras, tá? Que caracteriza também. No caso do exercício, vocês só vão procurar referente ao velho, ao que pede o exercício. Falamos sobre o vocativo. O vocativo também é uma parte da gramática que estuda os chamamentos, né? Quando eu chamo alguém. Vimos também os advérbios, né? Que expressam as circunstâncias. Pode ser, no caso da nossa atividade, é uma circunstância de negação, mas pode ser uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, ok? Nós vimos também na aula de língua portuguesa a utilização da pontuação, né? Do ponto de interrogação, eu utilizo para fazer umas questões, as perguntas diretas, né? As perguntas diretas. E nós vimos também a utilização dos porquês. O porquê separado eu utilizo para fazer perguntas no início de frase, o porquê separado com o acento circunflexo em perguntas, que refere-se a motivo, e eu utilizo também no final de frase. E o porquê junto eu utilizo para as respostas. O porquê junto com o acento circunflexo eu também vou utilizar para as respostas, porém no sentido do motivo, tá? Então, nós ficamos por aqui, pessoal, com a nossa aula de língua portuguesa do módulo 41. Muito obrigada, espero que vocês fiquem bem e logo estaremos juntos. Até a próxima aula. Muito obrigada.